Trump não pode mais brincar de rei. Eles não vão entender o que está acontecendo, porque passaram um século acreditando que o mundo era deles. Passaram um século ditando regras, impondo sanções, promovendo guerras, derrubando governos, assassinando líderes e destruindo soberanias. Tudo isso enquanto vendiam ao planeta a imagem de uma nação democrática. Mas chegou a hora de algo novo. Chegou a hora do nosso tempo. Não falarei de revolução armada, nem de guerra convencional. Não preciso disso. A China está vencendo silenciosamente. Estamos substituindo o medo pela confiança, a imposição pela cooperação, a vigilância pela soberania. E essa nova era se consolidará a partir do nosso novo plano, o derradeiro plano quinquenal, que não é apenas um plano de desenvolvimento interno, mas um chamado global à reconstrução multipolar. Enquanto os Estados Unidos ainda falam em sanções, nós falamos em integração. Enquanto eles investem em armas, nós investimos em infraestrutura, ciência, conectividade, agricultura sustentável, saúde e educação. E, acima de tudo, investimos na paz. Mas não uma paz servil, e sim uma paz soberana. E se isso incomoda os senhores de Washington, não nos importa. Eles têm medo do que está por vir, porque sabem que o domínio está escapando pelos dedos. E não é porque nós os atacamos, é porque deixamos de obedecer. O mundo está cansado. América Latina, África, Ásia, todos estão cansados. Por onde os Estados Unidos passaram, ficou um rastro de sangue, corrupção, fome e desesperança. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, essas regiões olham para o outro lado do oceano e enxergam uma alternativa. Enxergam a China. Não somos perfeitos, mas não somos imperialistas. Nunca ocupamos militarmente uma nação, nunca sabotamos a democracia alheia com agentes secretos e nunca sancionamos populações inteiras por desobedecerem ao dólar. O que estamos fazendo agora com esse novo plano de desenvolvimento é a construção de uma nova rede, não uma rede de controle, mas uma rede de apoio, de crescimento conjunto. E deixo isso claro. Este plano não é apenas para o povo chinês. Este plano também é para os povos aliados que desejam se libertar da tutela dos Estados Unidos e encontrar um novo caminho. A África está conosco, a América Latina começa a despertar e o Sudeste Asiático já não teme mais a pressão de Washington. Na Colômbia, os Estados Unidos chamam o presidente de traficante e dizem que podem invadir em nome da liberdade de expressão. Na Venezuela, ameaçam diretamente a soberania do povo. No Brasil, financiam estruturas paralelas para desestabilizar a liderança que ousou olhar para o Sul. Mas nada disso vai funcionar como funcionava antes. O que os Estados Unidos não perceberam ainda é que o jogo virou. Hoje, quando eles atacam, o mundo questiona. Quando eles sancionam, o mundo ignora. Quando eles gritam, o mundo se cala e continua negociando com quem constrói, não com quem destrói. Nosso plano de desenvolvimento tem uma filosofia clara. A verdadeira liderança não precisa de ameaça, precisa de resultado. E nós estamos entregando resultado. O povo brasileiro sabe disso. O povo da Bolívia sabe. O povo da África já entendeu. E a história não volta atrás. A partir de agora, cada trem que conectamos à Ásia Central, cada fábrica verde instalada na África, cada acordo agrícola com o Brasil, cada estrada transoceânica que une o Pacífico ao Atlântico, tudo isso é parte de um projeto maior, um projeto onde a China não quer mandar, quer cooperar, onde o Brasil não é quintal, é parceiro, onde a América Latina não é zona de influência, é zona de protagonismo. E se Donald Trump quiser continuar seu teatro de bravatas, se desejar estender seu império de ameaças até os Andes ou a Amazônia, nós responderemos com elegância, firmeza e tecnologia. O futuro não pertence mais aos mais violentos, o futuro pertence aos mais preparados. E nós nos preparamos. Nosso plano contempla a diplomacia como base, mas contempla também a proteção de nossos aliados. Sabemos o que aconteceu com o Iraque, sabemos o que fizeram na Líbia, sabemos o que tentaram fazer com a Síria, com a Venezuela, com o Brasil em 2016. Sabemos tudo. Mas agora estamos aqui e não estamos sozinhos. O mundo mudou.
E o que o 15º Plano Quinquenal propõe não é apenas crescimento chinês, é crescimento mundial com base na soberania local. Um continente de cada vez, uma parceria de cada vez e uma ruptura definitiva com o medo. Quem ainda acredita que os Estados Unidos são indispensáveis, já perdeu. Quem ainda pede autorização para se desenvolver, já perdeu. Quem ainda usa o dólar como ferramenta de dominação, já está fora do jogo. A nova ordem não terá donos, e os Estados Unidos vão odiar isso. Eles ainda dominam pela força. Nós vencemos pela ideia. Líderes latino-americanos, como o que hoje guia o Brasil, vêm se tornando figuras centrais na nova arquitetura do mundo. E isso incomoda. Incomoda quem durante mais de um século moldou a América Latina à base de golpes, sabotagens e empréstimos condicionados. Agora, quando esses líderes falam de soberania energética, defendem uma Amazônia geopolítica e anunciam planos para criar suas próprias estruturas tecnológicas, seja um sistema de localização, de pagamentos ou de defesa, o recado está dado. O tempo da subordinação acabou. E é isso que desperta o medo nas capitais que antes mandavam, porque agora há comando, há clareza, há estratégia. A América Latina voltou a andar de cabeça erguida, e os ventos que sopram de Caracas, de La Paz, já não são de submissão, mas de articulação. E isso muda tudo. O que estamos construindo com o BRICS não é apenas uma rede de cooperação, é um novo eixo civilizatório. Enquanto as potências de sempre endurecem discursos e multiplicam arsenais, nós ampliamos pontes, fortalecemos escolas, digitalizamos fronteiras e partilhamos saberes. Enquanto eles exportam guerra e dívida, nós exportamos energia limpa, biotecnologia, alimentos e cultura. Enquanto espionam até seus aliados mais próximos, nós criamos redes independentes de informação e segurança. Eles ainda dominam pela força. Nós mostramos que é possível vencer com ideias. E as ideias não precisam de tanques, elas precisam apenas de consciência. E quando essa consciência desperta em um continente inteiro, nenhum império é capaz de detê-la. É por isso que mentem, por isso sancionam, por isso acusam, sabotam e tentam dividir. Mas está cada vez mais difícil. A nova geração já não acredita nas versões ocidentais dos fatos. Já não aceita mais que líderes latino-americanos sejam rotulados de populistas ou radicais apenas por quererem proteger seus povos. Já não cai mais na narrativa de que toda tentativa de autonomia é uma ameaça. Ao contrário, começa a entender que a ameaça real é continuar dependente de quem sempre explorou. E é aí que entra a força desse novo momento. Quando um líder do Sul global propõe uma moeda própria, ou um satélite soberano, ou uma aliança de defesa entre os nossos países, isso não é uma afronta, é uma correção histórica. E quem não consegue entender isso é porque ainda vive no século passado. Eles juraram que a China não duraria, que os russos cederiam, que os latino-americanos sempre se renderiam. E hoje estão cercados, não por tropas, mas por alternativas. Por acordos bilaterais que driblam suas sanções. Por redes logísticas que escapam do seu controle. Por tecnologias que não seguem seus códigos. Por lideranças que não pedem mais aval para pensar grande. Eles cercaram o mundo e agora o mundo o cerca. E quanto mais tentarem isolar o Sul global, mais rápido nos uniremos. Quando ameaçam a Venezuela, a Nicarágua se fortalece. Quando atacam a Colômbia, o Equador se reorganiza. Quando tentam silenciar a América do Sul, a África grita. E quando o continente africano se move com seus líderes cada vez mais firmes, como o de Burkina Faso, o mundo escuta. Escuta porque já entendeu. O futuro não está mais no norte. E aqui entra o ponto central. Já iniciamos os testes de um sistema alternativo de pagamentos fora do domínio do dólar. Já há moedas locais sendo utilizadas nos acordos entre os nossos países. Já há bancos paralelos ao FMI, fundos independentes, redes energéticas integradas e, o mais importante, a vontade política para cortar o último fio que nos prende ao velho mundo. É por isso que líderes latino-americanos estão sendo atacados, criminalizados ou difamados. Não por corrupção, não por exageros, mas porque ousaram dizer não. E esse não é fatal para quem está acostumado a obedecer. Eles temem o exemplo, porque sabem que se a América Latina se levanta, a África acompanha.
Se o Sul Global ganha autonomia, a hegemonia deles evapora. Por isso o BRICS está mais forte. Por isso as propostas de defesa conjunta começam a surgir. Por isso a retórica de guerra do Norte está aumentando. Porque eles não têm mais como impedir a revolução silenciosa que está em curso. E essa revolução não virá com tanques. Virá com alianças, com conhecimento partilhado, com infraestrutura conectada, com independência monetária, com soberania alimentar. Com paz, que se defende com dignidade.